Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Eduardo. Eu sou a Kelly. E esse é o canal Temática Bíblica. Muito bem pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. É com grande prazer que estamos gravando mais um vídeo, dando sequência aí no trabalho que a gente vinha fazendo no YouTube. Estivemos aí um tempo afastados por coisas da rotina, coisas pessoais aí que sempre temos a cuidar, mas estamos voltando aí dando sequência então nesse trabalho aqui no YouTube. Mais uma vez queremos pedir a você que está nos assistindo que, se puder, inscreva-se no canal, compartilhe, curta, para dar relevância a esse canal, para que a mensagem seja levada a mais pessoas. No tema de hoje, então, nós iremos falar sobre um vídeo que tem viralizado aí no YouTube, principalmente, sobre um rapaz aí que tem percorrido alguns podcasts, no qual ele tem falado algumas coisas sobre Jesus. Esse rapaz, eu não me recordo, vou colocar aí na tela o nome dele, eu lembro que o sobrenome dele é Pax, e ele tem percorrido esses podcasts, onde ele tem levantado uma certa polêmica ao falar que muitas vezes na igreja, pelo jeito ele é alguém que era cristão, Kelly? Mas agora parece que ele está tomando um caminho meio subversivo aí, meio dissidente. Ele tem percorrido os podcasts falando praticamente que a igreja é como se fosse uma prisão, que as pessoas criam aquele peso nas costas do cristão, dizendo que o cristão tem uma dívida com Jesus. E aí então a principal afirmativa dele, que tem gerado tanta polêmica, é quando ele diz que ele não pediu para Jesus pagar a dívida que ele tinha, que depois ele daria um jeito, Nós que vivemos no mundo cristão, nós que somos cristãos, nós entendemos que essa dívida é uma dívida que nós não podemos pagar, Kelly? Exatamente, só Cristo mesmo que teve que vir aqui pagar por todos nós, Exatamente. Então, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre essa dívida, Aonde é que foi adquirida essa dívida, como que aconteceu o pagamento, e será que eu tenho como pagar essa dívida, e será que eu sou obrigado a aceitar o pagamento dessa dívida feito por Jesus? É o que nós vamos estar então falando no vídeo de hoje. E aí então convido você para nos acompanhar. Se você puder ter em mãos uma Bíblia, vai ajudar muito. Eu vou pedir para que a Kelly então faça aqui uma introdução ao assunto, Eu vou até perguntar aqui para a Kelly. Kelly, essa dívida nós sabemos de onde ela vem, mas você pode estar explicando para os nossos amigos como foi adquirida essa dívida, a partir de quando foi adquirida essa dívida? A Bíblia relata que foi lá no Jardim do Éden, Uhum. A partir de lá que nós adquirimos essa dívida, Exato. Então, vamos ler então o primeiro texto, e aí nós vamos estar falando um pouco sobre esses textos. Então, a primeira leitura está lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui nesse contexto, Kelly, Deus criou Adão e Eva. Deus, nos primeiros capítulos aqui, capítulo 1 de Gênesis, Deus é relatado ali como que Deus criou tudo, através da sua palavra. Ele criou tudo que existe, o mar, as fontes das águas, os animais, criou Adão e Eva. E após ter criado então Adão e Eva, ele deu essa ordem, que tudo que tivesse, de todo o fruto do jardim, eles poderiam comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles comessem, certamente morreriam, Então Deus aqui foi muito enfático: certamente morrerás. E aí nós conhecemos a história, o que vai acontecer depois que Deus deu essa ordem. Eles falharam, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus.
de ter comido o fruto, né, que Deus pediu para que eles não comessem, e eles foram lá e desobedeceram, né? A partir de Eva, né, ela foi lá e comeu do fruto e também ofereceu a Adão. E aí os dois acabaram desobedecendo a Deus, né? A ordem de Deus. Né? Exato. Eles foram enganados ali pela serpente, né? Deus disse, certamente morrerás. E a serpente disse, é certo que não morrerás. Ou seja, a serpente confrontou ali o que Deus tinha dito. Então, acabaram por comer do fruto. E a partir daí, então, passaram a ser pecadores. E agora nós vamos ler o segundo texto, que vai nos falar. Então, a partir dali, é o que nós consideramos que foi adquirida uma dívida. Uma dívida de quê? Uma dívida de morte. Porque Deus disse, se comer do fruto, é certo que morrerás. Eles comeram. Então, era certo que teriam uma morte eterna, ali estava se referindo, né? Ou seja, viveriam e morreriam uma única vez e estaria acabada a história daquele que vivesse e morresse. Mas Deus, então, na sua infinita misericórdia, Deus tinha um plano. A Trindade tinha um plano, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E essa afirmação desse plano está no verso que nós vamos ler agora. Vou pedir para que a Kelly leia. Agora está no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem, então aqui é o que nós sabemos de a primeira vez que foi falado ali sobre a vinda de quem, Kelly? Quem que é esse descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? O próprio Jesus, né? É, o próprio Jesus. Então aqui foi o primeiro anúncio feito na Bíblia de que viria um Salvador. Alguém que iria pagar essa dívida, né? Deus tinha dito, é certo que vocês vão morrer. E a palavra de Deus não volta atrás. Então, Adão e Eva tinham pecado. Eles tinham comido daquela árvore que Deus tinha proibido. Eles estavam condenados à morte eterna. Mas Deus, quando Ele criou o ser humano, Deus não criou o ser humano para viver uma vez e morrer. Deus queria que o ser humano vivesse e vivesse eternamente. Tanto é que um dos primeiros atos que Deus faz, ele realiza quando Adão e Eva pecam, ele tira Adão e Eva do jardim para que eles não comessem da árvore da vida, né? Porque senão eles seriam eternos pecadores. Mas aí, então, aqui em Gênesis 3,15 é o primeiro anúncio de que alguém viria e que morreria para pagar essa dívida. Está em Gênesis 3,15 se referindo a Jesus que viria, né? Então, a história do Antigo Testamento está toda relatada, né, na Bíblia, que é a história de como que foi o processo desde aqui, da promessa de Deus, que do descendente de Eva viria o Cristo, até a vinda de Cristo. Então ali estava profetizado que Cristo viria e morreria para pagar essa dívida. Conhecemos os evangelhos que contam como que foi essa morte de Cristo, né? No Antigo Testamento foram criados aqueles rituais ali, aqueles cerimoniais que eram realizados no tabernáculo, onde sacrificavam-se cordeiros ali, que apontavam para a vinda do Messias, que era o próprio Cristo, que é o Cordeiro de Deus, aquele que veio derramar o seu sangue para morrer por nós, para pagar essa dívida. E aí então Cristo veio, viveu aqui na terra por 33 anos, e aí nós chegamos no momento crucial da história bíblica, da história do Evangelho, que é esse momento então, onde Cristo ele está próximo para morrer. E aí, então aqui ele vai ler agora os textos, que nos falam o que foi que aconteceu ali naqueles últimos momentos da vida de Cristo. Então, no capítulo 19 de João, no verso 28 ao 30. A morte de Jesus, né? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-o num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui está o ponto da história que tem a ver com as afirmações desse rapaz aí que tem percorrido os podcasts falando que ele não pediu para Jesus pagar a dívida dele. Aqui no texto que a Kelly leu, quando Jesus disse está consumado, ele disse ali a palavra tetelestai. E o que significa a palavra tetelestai? Pode significar realmente está consumado,
mas ela tem uma melhor aplicação com aquela afirmação de alguém que pagou algo, né? Ou seja, ela teria uma melhor conotação no sentido de está pago. Está pago o quê? Aquela dívida. A dívida que foi adquirida lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram e atraíram para si e para toda a sua descendência a morte eterna, Jesus veio e morreu no nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, tomou o nosso lugar naquela morte que seria eterna. E aí então, quando ele morre na cruz, quando ele entrega o seu espírito, ele diz tetelestai, que significa está pago. Aquela dívida que o ser humano tinha adquirido agora está paga. E aí vamos ao cerne da questão. Jesus realmente, ele morreu por todos nós na cruz, ele pagou essa dívida. E aí eu pergunto para Kelly, Kelly, você é obrigada a aceitar esse pagamento que Jesus fez? Não. Por que nós não somos obrigados a aceitar? Porque é concedido a nós o livre-arbítrio, né? Exatamente. O poder de escolha que Deus deu, né? A cada um de nós. Deus, ele é um Deus tão bom e justo que ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá o direito de escolher. Inclusive, se nós queremos aceitar a morte de Cristo ou não. Então, quando esse rapaz fala que ele não pediu para Cristo pagar a dívida dele, que ele daria um jeito, aí nós temos duas questões. Primeira questão, ele não teria como dar um jeito. O pecado, ele exige a morte. É uma dívida adquirida que só é paga com a morte. E aí nós, seres humanos, ou aceitamos a morte de Cristo e estamos livres dessa morte eterna, estamos livres de pagar essa dívida, ou então eu não aceito. Eu não sou obrigado a aceitar o sacrifício de Cristo. Mas aí eu teria que pagar, então, essa dívida do pecado com a minha própria vida. E aí cada um faz a sua escolha. Você pode viver nesse mundo aqui da maneira que você bem quiser. Mas, se você não escolher seguir os caminhos de Cristo, um dia você vai ter que pagar essa dívida com a sua própria vida. E aí você pode dizer assim, mas isso não é justo, porque eu tenho que pagar com a minha vida. Ou seja, então a única alternativa que eu tenho realmente é seguir a Cristo. Mas você não é obrigado. E outra questão, essas são as consequências do pecado, são as consequências de que um dia Adão e Eva desobedeceram a Deus. Aí você vai dizer, não é justo. Realmente o mundo não é justo, mas infelizmente é assim. Assim como muitas crianças nascem doentes porque os pais escolheram na gestação da criança usarem drogas, bebidas, coisas que iriam causar doenças nos seus filhos, e as crianças nascem com essas consequências, o mundo que nós vivemos, que não é perfeito, é uma consequência de Adão e Eva terem usado o livre-arbítrio para ouvir a serpente e não ouvir a Deus. Mas o ponto aqui é, você não é obrigado a aceitar o sacrifício de Cristo. E uma vez que você não aceita, você vai ter que pagar com a sua própria vida por essa dívida do pecado. Então sabemos que muitas vezes existem pessoas, talvez por não terem um conhecimento aprofundado sobre a natureza do sacrifício de Cristo, eles acabam implicando em outras pessoas esse peso, esse fardo pesado realmente, que passa essa impressão para a pessoa que servir a Cristo é algo penoso, que você não pediu para Cristo pagar a sua dívida. Mas quando uma pessoa faz isso, é porque muitas vezes ela não tem o conhecimento aprofundado do Evangelho. E qual que é a natureza do sacrifício de Cristo? É o amor. Ele escolheu morrer por nós na cruz por amor. E aí então, conhecendo esse amor que Cristo demonstra por mim e por você, então eu faço a minha escolha. Se eu quero retribuir esse amor sendo fiel a Cristo, seguindo os seus caminhos, e aí eu posso alcançar a salvação, ou então eu escolho rejeitar esse amor, que é um direito meu também, mas aí eu estou fadado à morte eterna. Mas o fato é, temos o livre-arbítrio. E nós, como cristãos, quando vamos falar do Evangelho de Cristo para outras pessoas, temos que enfatizar primeiramente o amor de Cristo. O amor do sacrifício, o amor de Deus em dar o seu próprio Filho em nosso lugar para morrer na cruz. E aí, fazendo isso, você não põe sobre aquela pessoa um evangelho pesado, penoso. Por isso que Cristo disse, né? Aprendei de mim, pois o meu jugo é suave. Né? Quando você conhece a natureza do sacrifício de Cristo, você entende por que o jugo de Cristo é suave. Mas muito bem, então, essa era a mensagem de hoje, falando um pouco sobre essa questão, né, do sacrifício de Cristo. Cristo morreu por todos nós.
mas é um direito seu, escolher ou não. Cristo morreu para nos dar o direito à salvação, mas você tem o direito de recusar esse sacrifício. Mas você que está nos assistindo, eu espero que você escolha por aceitar o sacrifício de Cristo. Espero que você escolha servir a Cristo, ser grato pelo que Ele fez. E assim, todos poderemos ser salvos no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, queremos pedir a você que está acompanhando esse vídeo nesse canal, que compartilhe o nosso vídeo, comente, curte, compartilhe com os amigos. É isso aí. Para dar relevância a esse canal que o único intuito é levar a palavra de Deus a cada pessoa, né? Praticar aquilo que Cristo disse: ide e levar esse evangelho a cada pessoa, povo, nação, língua. E você curtindo, compartilhando, se inscrevendo, você vai estar nos ajudando a fazer isso. Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.